principalmente nesse mundo de hoje, a gente tem que preocupar sim, né? E não tem nada de errado, né? O cristão que acredita em Deus, né? Que tem Jesus Cristo como seu Salvador, se preocupar com a saúde mental de uma outra forma, né? A gente tem que entender uma coisa, né? Nós temos a alma, nós temos a nossa mente, então a gente tem que cuidar, sim, né? E nós temos tudo isso na Bíblia. Nós temos tudo isso, né? Ao nosso alcance, né? Na nossa casa, na nossa mão, né? Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar uma leitura aqui sobre uns pontos que eu salvei para vocês, tá? Vou ter que dar uma olhadinha, porque minha mente já não é mais a mesma coisa, né, gente? Já vai ficando velha, né, Fernanda? Então, eu separei 5 versículos bíblicos inspiradores sobre saúde mental, tá? Eu vou dando uma lidinha aqui, mas eu queria que isso fosse assim, bem... A gente pode bater um papo, né? Quem quiser falar, pode falar, fica à vontade. Vai ser uma coisa assim, não, como diz uma palestra, mas é uma conversa, né? Entre irmãos. Então, eu vou dar uma lida aqui primeiro, e a gente separou 5 versículos, tá bom? Deus está investindo em cada parte de você e de sua vida, das suas alegrias e paixões aos seus medos, preocupações e saúde. Há muitos versículos bíblicos sobre a saúde mental e muita sabedoria ser extraída das escrituras, porque Ele é um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar. Como eu falei primeiro, né? A gente tem nossa fé, tem muita gente, nossa, mas como que você pode estar tão assim, triste? Às vezes a pessoa está em depressão se você é cristã. Gente, né, nós temos um manual na Bíblia para essas coisas mesmo, ou seja, nós vamos passar por essas coisas, né? Não só porque eu tenho uma fé tão grande, eu vou deixar de estar triste, eu vou deixar de estar em depressão, né? A gente passa por coisas nesse mundo, né? Então a gente tem que entender que Deus preocupa com o nosso bem-estar. E não tem nada de errado a gente tentar cuidar, certo? Aqui está falando, nunca pense que sua saúde mental e sua fé precisam ser partes separadas da sua vida. Um dos temas constantes da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é que Deus não espera que sejamos fortes ou perfeitos sem Ele. Ele nos criou para vivermos com Ele. Somos projetados para confiar em sua força, em sua graça e em sua provisão. Qualquer pensamento que você não é forte o suficiente ou resistente o suficiente é bobagem. Você foi feito para descansar e confiar em um Deus sobrenatural. E isso não é fraqueza, porque nós somos seres humanos, né? E a gente, né, passar por esse tipo de situação não nos torna fracos, pessoas fracas, nos torna simplesmente humanos. Certo? Então, vamos lá no primeiro versículo. Eu acho que a Fernanda mandou para vocês, né? Pelo menos no WhatsApp, eu acho que eu vi os versículos lá. Eu mandei os versículos. Mandei cada um deles. Eu só não mandei o textinho, mas mandei os versículos, sim. Isso. Vamos ler primeiro Isaías 41, 9 e 10. Quem quer ler aí para gente? Para ficar uma coisa mais dinâmica. Eu não quero ficar só eu tagarelando aqui, não. Alguém quer ler? Eu posso ler, amiga. Peraí, deixa eu abrir aqui, porque eu acho que vai aparecer em inglês, mas deixa eu ver aqui, peraí. Isaías 41. Não, apareceu em português. Eu os tirei dos confins da terra. Peraí, é 41. Deixa eu só pegar aqui. 9 e 10. 9 e 10. Abri certo, eu vou abrir certo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso, Deus nos escolheu. E aqui nesse versículo, ele simplesmente mostra que ele vai estar com a gente, né? Eu estou com você. E ele faz a gente lembrar que nós somos escolhidos, né? Então, nós podemos confiar realmente na verdade de que Deus, né, criou o universo e nos escolheu para estarmos aqui, né? Então, ele mostra que eu gosto muito dessa parte última aqui desse versículo. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
né? Então, nós somos escolhidos. Sendo escolhidos, nós estamos debaixo da proteção do nosso Pai, né? Independente daquilo que a gente vai passar. Então, são versículos que a gente realmente tem que estar com a gente, sempre, né? Eu tenho muitos versículos assim que eu guardo, né? Eu tenho um caderninho, eu vou escrevendo, e eu sei que você pode comprar isso pronto, mas você fazer isso por você mesmo é mais interessante. Você coloca lá na página versículos quando eu tiver, por exemplo, triste, quando eu tiver ansioso, quando eu tiver... Você mesmo escreve. Você pode comprar, sabia? Né? A gente não tem aquelas... É até uma jarrinha, Fernanda, você já viu? Que você tira o versículo, né? Aí tem lá, você tá ansioso, você tá triste, você escolhe qual que você quer, né? Mas a gente fazendo isso é um exercício, né? Para memória, né? E para a gente estar exercitando a nossa fé, né? Então, simplesmente nos mostra a promessa de Deus. Eu estarei com você, né? De qualquer problema, de qualquer situação, né? Vamos lá passar para a parte 2. E ele tem coisas boas planejadas para você. Nós vamos ler depois Jeremias 29:11, né? É uma das passagens mais citadas na Bíblia, e por várias razões, né? Então, quando a gente estiver perdido, ansioso, fora de controle, isso é um lembrete poderoso que a gente pode confiar, né? O nosso futuro, né? Não importa, né? O desconhecido, o incerto que seja, porque no futuro realmente a gente não sabe de nada. Fazemos planos, fazemos tudo, mas a gente não sabe de nada, né? Então, esse versículo ele é ótimo para a gente lembrar disso quando a gente estiver realmente, assim, bem ansioso, né? E achando que a situação que a gente passa no momento está fora do controle. Na verdade, nunca está fora do controle. Pode parecer que está fora do controle para a gente, mas não está, né? Por mais que seu carro esteja desembestado, dando aquelas voltas assim, né? Deus está no controle. Às vezes é necessário dar aquelas voltinhas com a gente. É porque, às vezes, é naquelas voltinhas que a gente aprende as coisas, né? Mas não tem nada de torto naquilo, não, né? Como diz, Deus escreve torto por linha torta. Deus escreve certo. A nossa visão é torta. Nossa visão que é turva, né? Então, esse versículo nos mostra muito isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Às vezes, a gente está lá, né? Pedindo a Deus alguma coisa, certo? E a gente não tem aquela resposta que a gente quer, né? Mas a gente devia agradecer pelo não, né? Porque, às vezes, aquilo que a gente está pedindo, né? Não vai fazer a gente prosperar, em todos os sentidos, viu, gente? Prosperidade, eu digo assim, às vezes as pessoas acham que prosperidade é só dinheiro, e não é, né? O que significa prosperar? Prosperidade é falta de necessidade de alguma coisa, mas a prosperidade, ela tem que estar aqui, ó, na sua mão. Ela tem que ser espiritual, ela tem que ser emocional, ela tem que ser material, que é muito importante também, né? A sua casa com paz, com a sua família, prosperidade em geral, não é só dinheiro. Né? A gente, se pensar, se você ficar debilitado, que prosperidade é só dinheiro, você está no caminho errado. Prosperidade é falta de necessidade das outras coisas, né? Então é isso aí. Às vezes a gente pede alguma coisa, a resposta é não. Agradece, porque talvez aquilo ali não ia fazer bem para você. Aquilo ali não ia ser bom para você. Então eu sempre peço, Deus, eu estou te pedindo, mas se não for, tira do meu caminho, né? Porque o plano dele é de fazer a gente prosperar e não de fazer, causar dano para nós, né? E esse versículo aqui é uma verdade muito grande sobre isso, né? Para dar esperança e um futuro. Então a gente tem que acreditar, né? Às vezes é difícil, a gente está passando uma situação e a nossa cabeça aí começa aquela ansiedade, né? A nossa saúde mental já vai para o saco, né? Porque você está ansioso, mas lembre-se desse versículo sempre, né? E quando a gente não conseguir, no caso, olhar, né, no futuro, porque às vezes você está nessa situação, a gente não consegue ver, tentar ver o futuro e saber que aquilo ali, entendeu?
te adoecer, te causar uma ansiedade. Né? Então, e isso, gente, a gente adoece mesmo. Ansiedade, estresse, a gente adoece mesmo. Então, é um exercício que a gente tem que fazer dessa confiança, de lembrar sempre, tem muitos versículos que eu gosto muito, né, de estar sempre aí, sabe? Olha, se puder, faz até um bilhetinho, prega na sua parede, porque esse versículo, ele é muito importante, né? Então, Deus conhece os planos que Ele tem pra gente, apesar de que a gente, às vezes, fala, por que está acontecendo isso, né? Vamos mudar um pouco esse porquê, vamos falar para que está acontecendo isso? Para quê, né? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu quero escutar você. Você não quer ficar aqui só eu, bababá, não, hein? Vai lá aí, fala aí, gente, alguma coisa sobre isso aí, por favor. Vai lá, Renata. Tem tanta gente aqui, por quê? Eu escolhi você aqui, ó. Ai, meu Lucas Deus. levantou a mão, fala aí, Lucas. Rafa, eu concordo com você, porque, assim, a gente está dentro das circunstâncias e muitas vezes não é a visão que Deus tem da obra toda, né, que Ele está fazendo. A gente só conhece parte, olhe lá quando a gente sabe, né? Olhe lá. E eu já passei, as minhas maiores batalhas foi na universidade, que eu sei que Deus está forjando a minha fé nesse cenário. E eu tive tantas experiências com prova, com semana de estudos, né? E eu posso contar que eu já tive aquelas crises de ansiedade e tal, mas é interessante que quando Deus fala com você, o entendimento da fé, aquilo que parecia desvantagem se torna uma vantagem para você. Só que você não sabe até o momento que Ele fala com você. Exato. Eu lembro que eu estava numa semana de prova e era uma disciplina que era a ciência dos polímeros, né? E eu tinha estudado todo o conteúdo e eu estava chegando na sexta-feira ia ser a prova, né? E na quinta-feira, a nossa igreja perto de casa, ela ia ter um ministro na quinta-noite, ia ter um culto, né? E eu falei, nossa Deus, eu preciso revisar esse conteúdo da prova de sexta. E, meu Deus, eu não quero perder, porque o cara, ele vem de longe para pregar, Deus. E aí Deus falou assim, aquieta, calma, porque eu não preparei, olha o que Deus falou, eu não preparei você para a prova, eu preparei a prova para você. Olha. Aí eu falei, nossa, que profundo. Aí eu falei, Deus, eu fiz a minha parte, botei, né, tudo em ordem, não estudei na véspera, fui lá no culto, o irmão pregou, palavra abençoadora, o testemunho dele também, que ele era tipo um empresário orgulhoso, que estava na falência, e lá no fundo do poço Deus converteu ele, e depois Deus subiu o cara de novo. Ok, glória a Deus. Mas na sexta-feira, quando eu fui fazer a prova, ciência dos polímeros, eu tinha, tipo assim, de 100%, 30% era um conteúdo que eu sabia de sala de aula, e os outros 70% era um conteúdo de prática que eu tive trabalhando na indústria de embalagens plásticas, que o plástico é um tipo de polímero. Então, Deus pegou como se fosse aquela experiência, o conhecimento do emprego anterior e botou na prova. Aí eu falei, nossa Deus, essa prova está maravilhosa. Mas eu tive como desfrutar um dia antes do que eu queria, de uma palavra, e ainda mandar bem na prova. Eu passei tranquilo. E o meu colega, que não era crente, ele sempre falava do professor e tal, que o professor carca caneta e tal. Aí ele veio falar para mim, né, se a prova estava ruim, estava difícil. Ele pesou na correção. Eu falei, não, cara, a prova estava muito boa, foi uma prova justa. Mas eu tive a ajuda de Deus do outro lado, né? Legal isso, muito bom mesmo. Eu falo que a ajuda de Deus é uma coisa que ela
ao mesmo tempo que ela tá aí disponível a todo momento, ela é uma coisa tão inesperada, porque ele tá preparado pra gente. A gente é que não tá preparado para receber, porque e aí é o que traz a ansiedade, a gente fica olhando em prazos, a gente fica olhando, será que vai acontecer amanhã? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? Então eu me lembro quantas vezes eu liguei para Rafa e falava assim, Rafa do céu, qual que é o nome do seu advogado? Ela já, nossa, me ajuda, marca para mim uma horário com a sua advogada. Ela falava, calma, amiga, calma que as coisas vão acontecer no tempo certo, que não sei o quê. Aí eu ia visitar ela falava assim, marca com o advogado. Não, você veio para me visitar, não para ver o advogado. E é umas coisas assim, eu falo que a gente está sempre querendo né, um pé na frente das provisões. Né? A partir do momento que a gente deixa essa preocupação, essa ansiedade de lado, né? Para mim, Jeremias, essa passagem para mim é uma das que mais falam para mim, né? É confiar nele. Confiar nos planos que ele tem pra gente. Exato, Fê. E às vezes, gente, a maioria das coisas que a gente fica ansiosa, não acontece, né? E preocupação, às vezes, é que você passa, não adianta passar uma noite em claro, não vai te adiantar em nada. Na Bíblia mesmo diz, né? Não vai te acrescentar nenhum dia de vida se você ficar sem dormir, se você ficar preocupado, né? Então, a gente realmente precisa, não é fácil, né? Ontem mesmo eu estava começando a fazer o meu treino de manhã, aí eu vi o telefone lá, falei, deixa eu atender o que era isso aqui. Aí eu vi, falei, eu já falei assim, eu vou parar agora, porque eu já me preocupei, mas depois eu falei, não, Deus está tomando conta de tudo. Desliguei o telefone e continuei fazendo meu negócio. Quando eu terminei, o negócio já estava resolvido. Então, tipo assim, não adianta, né? Você se estressar tanto, ficar tão ansioso, não vai mudar as coisas. O que Deus tem planejado para a gente já está, né? E às vezes a gente é aquilo ali que Ele planejou para você, né? Aí você fala assim, puxa vida, então isso aqui não tem solução, mas o que não tem solução, solucionado está. É aquilo ali, e você vai conseguir, né? Você vai conseguir a partir dali encaixar direitinho e vai ver que foi o melhor que Deus tem, que aconteceu pra gente. A Renata agora quer falar, né, Renata? Então fala. É o Bruno. Não, mas é que, assim, eu acho que depende o quanto próximo de Deus a gente tá, a gente vai passar mais tempo nessa ansiedade ou menos. Exato. O exemplo do Lucas é maravilhoso porque, tipo, ele pediu ajuda pro pai e o pai falou com ele. Exato, E fez acontecer também. Então, acho que tem esse ponto da gente, não, peraí, Deus, deixa eu jogar para você de volta isso que não é de você. Larga de mim essa ansiedade, esse pensamento errado, e com isso a gente acaba ajudando o mental health, né? Tipo, exato. Não é fácil. Não é fácil. É um exercício. O senhor fala que ele não trabalha na ansiedade, né? Então imagina o senhor de braço cruzado lá, só esperando a gente entregar. Me chama aqui. Assim. Me chama que eu tô aqui. É isso aí. Vanessa. Você tá muda. Você tá muda. Oi. Eu vou pegar um pouquinho do gancho do início da palavra, né, que a Rafaela falou, que é sobre procurar ajuda, de identificarmos que nós precisamos sim. E eu não vou dizer que eu tenho um pouco de dificuldade, mas a maioria das pessoas que eu convivo, eu vejo que a primeira opção delas é psicólogo, psiquiatra, remédios, né? E eu tenho bastante bloqueio referente a isso, voltado para mim, tá, Vanessa? Peraí só um pouquinho. Tô com um pouco de falta de ar, normal, né, gente? Aí o que acontece? Quando eu passei por situações assim de começo de depressão, né, numa fase da minha vida, eu descobri que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus me chamando para algo maior, mas na época eu era bem distante de Deus, eu não acreditava, né, enfim, que existe esse Deus maravilhoso. Religião para mim era uma coisa pavorosa, enfim.
Então, quando foi no início da minha caminhada cristã, aconteceu essa situação do fundo do poço. E eu sempre fui muito resistente em estar resolvendo meus problemas, em não aceitar a ajuda. No caso, fui diagnosticada com depressão, com remédios, enfim. E eu recusei isso, porque no fundo eu acho que eu sabia que o problema não era esse, né? E aí, a partir do momento que eu entendi que eu precisava do espiritual, acabou-se todos esses outros problemas que muitas pessoas fazem esse diagnóstico, colocando remédio para as pessoas, para elas fazerem dependentes daquilo. E com o passar dos anos, graças a Deus, é uma luta constante, né? Porque às vezes você está num momento da vida que você está lá em cima, outras vezes lá embaixo. E até hoje a ferramenta da fé me salvou em todas elas. E nunca tomei nenhum remédio, nunca precisei, sabe, Já fiz psicólogo em algumas vezes, 2 vezes, né? Tanto terapia de casal com meu esposo, e tanto uma quando eu não passei num concurso muito almejado. E eu percebi que, para mim, o Jesus Cristo basta, mas porque eu tenho entendimento de quem Ele é, de quem eu sou, e eu busco muito isso. Então, quando eu vejo uma situação, eu não me coloco como vítima, entendeu? Hoje em dia eu percebo muito isso nas pessoas. E na minha família também, meu irmão, quando a gente se dispõe a ajudá-lo, né? Quando ele está com o emocional abalado, eu não vejo ele com as mesmas atitudes que eu tinha. Então eu tento ajudar, mas ele ainda não compreende. E eu queria muito poder ajudar pessoas, né? Assim como eu fui ajudada, mas eu creio que eu vou ter que passar por um treinamento, entendeu? Tá aberta a viver isso também. É muito importante isso que você está falando aí, porque tem muita gente, né, que realmente consegue, né? Porque nós temos o manual aqui, nós temos igual, né? Olha aqui, peguei 5 pontos aqui que Deus nos ajuda na nossa saúde mental, né? Para a gente estar realmente bem, porque a gente vai acontecer. Né? A gente pensa que só porque, meu Deus, hoje eu sou crente, eu sou cristã e tudo, nada vai acontecer. Aí que a gente se engana, vai sim. Nós não estamos de férias aqui, né? A gente vai passar por aflições nesse mundo, né? O mais que a gente tem que se agarrar, mas o importante é que sabemos que a gente vai, mas Deus vai estar com a gente em todas. Ele não fala só 1 ou 2, não, em todas, né? Em todos os momentos. E sabe, Vanessa, isso é importante até né, esse depoimento seu. Eu acho assim, você puder ajudar sim as pessoas, estuda também mais um pouquinho. Você pode oferecer uma terapia cristã, sabe? Eu sempre aconselho, para nós que acreditamos em Deus, que né, nós temos Jesus como nosso Salvador, se você um dia tiver que fazer isso, porque às vezes precisa de botar para fora. A gente tem que conversar. Procure uma pessoa com a mesma fé que você. Entendeu? Com a mesma fé, porque senão os outros vão te mandar para o universo, te mandar não sei para onde, não sei. Então você tem que procurar a mesma fé, entendeu? Para você fazer algum tipo de coisa, né? Então se você, né, sente essa vontade de poder ajudar, vai para frente, estuda um pouquinho, você pode oferecer isso de uma forma mais profissional também, porque é a sua experiência experimentada. Eu acho que é a coisa mais importante, não adianta a pessoa que ela está dando conselho para você se ela nunca passou por isso, sabe? Se ela nunca viveu isso, é a mesma coisa. Uma pessoa que não tem filho quer dar conselho para uma pessoa que tem, né? Então, você tem a experiência experimentada. Então, você pode ajudar, sim, outras pessoas, né? É muito importante. Esse é o curso que eu estou fazendo, Van. Esse é o mestrado que eu estou fazendo. Eu estou fazendo agora os primeiros 2 anos, eles são preparatórios, e depois dos outros 3 anos, quando eu me formar, vai ser como terapeuta cristã. Aí, olha que bacana, tá vendo? Legal. E tipo assim, gente, eu recomendo mesmo.
Você quer fazer uma terapia? Procura uma pessoa com a sua mesma fé. Para não te virar a cabeça. Entendeu? Com a sua mesma fé, vai atrás, conversa. Gente, precisa de botar para fora. Precisa, senão adoece. Entendeu? Mas muito legal isso. Então, vamos passar por 3, senão daqui a pouco o nosso tempo acaba, né? Então, número 3 aqui é Deus está sempre com você, sempre, tá? Então, esses outros versículos que a gente vai ler aqui agora, tá falando o seguinte, que é um lembrete, tá bom? Que a Bíblia, ela pode te ajudar, como a Vanessa falou, ela pode te ajudar nessas coisas, entendeu? Deus está sempre conosco, né? Então, mesmo quando umas circunstâncias parece que vai, tipo assim, nos sobrecarregar demais, vai nos consumir, e Deus promete que isso não vai acontecer. E não vai mesmo. Sabe aquele chavão, gente, que tem, Deus não dá mais do que você possa aguentar, é isso, né? Tem um negócio desse, não tem? É um ditado popular. Deus não dá uma cruz que você não pode carregar. Não pode carregar, exatamente, sabe? E isso é uma promessa, entendeu? Ele não vai deixar acontecer. Ele sabe. E se você está passando por algum tipo de coisa, gente, é para o seu amadurecimento, é para o seu crescimento. Sabe, eu falo que os desertos da vida da gente, eles são a gente tem que encarar como oportunidades. Não pode ficar amaldiçoando, não pode ficar. O deserto não é para você ficar lá, não. É para você passar, sai correndo. Mas pega tudo que ele tem para te ensinar. Você só não pode permanecer nele, né? Mas não pula etapas. Passa por todo o processo que aquele deserto ali está te ensinando. Porque nada, gente, acontece por acaso, né? Então, veja como oportunidade, né? Essas coisas que acontecem, mas nunca se esqueça, Deus está sempre com você. Vamos ler o Isaías agora, 43, 2, 3. Você quer ler, Fê? Você está com a Bíblia aberta aí? Olha que lindo, gente, o que diz Isaías. Deixa eu abrir aqui, peraí. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Olha que lindo, né? Então, Deus nunca prometeu para você, né? Acredita em mim que nunca vai acontecer nada. Pelo contrário, olha só, você vai atravessar as águas, mas eu estarei com você. Você vai atravessar os rios, mas eles não te encobrirão. Você vai andar no fogo, mas você não vai se queimar. Mas vai acontecer a coisa, né? As chamas não vão deixar vocês em braço. Pode ser, você vai arranhar, mas você não vai se queimar, né? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Então, isso é uma promessa. As coisas vão acontecer. A gente, como diz, tudo passa na vida. A felicidade também passa, gente. Quando você está passando por um problema, isso vai passar. Tudo passa, inclusive os dias alegres. Tudo passa. E o que a gente pode esperar dessa vida é as tribulações. Isso vai acontecer, né? Os dias felizes vão vir, claro, né? São os dias de férias, são os dias felizes. Mas no dia a dia, nós não estamos de férias nesse mundo, né? Então, a gente tem a promessa que Deus está sempre com a gente, né? E por mais que a gente vai atravessar a água, vai para o rio, vai atravessar os fogos, mas as coisas não vão nos consumir. Essa é a verdade, né? A gente vai passar. Mas isso, tem um outro versículo, eu esqueci aqui agora qual que é. Não tem como, não são planos para te matar. Eu esqueci esse versículo, né? Então, essas coisas todas, a gente tem que entender isso. Puxa vida, tá na hora de eu aprender, né? Chegou esse momento, porque a vida da gente é assim, né? Não é linear, né, gente? Hoje está tudo bem, amanhã acontece alguma coisa, né? Quando você cai aqui, ó, aqui que é a hora de aprender, viu? Aqui que é a hora de aprender.
Você vê, às vezes você vê uma pessoa, nossa, gente, a vida daquela pessoa é tão boa, né? Puxa vida, tá sempre alegre, tá sempre coisas boas. Será? E será que ela tem crescido? E será que ela tem aprendido? Será que ela tem abraçado essas oportunidades de crescimento? Né? Será que ela está trocando? A gente tem que trocar o olhar, gente. Né? Puxa vida, está acontecendo isso, mas olha para você ver, como é que eu aprendi esse negócio aqui agora? Porque aconteceu isso. Né? E isso tudo aprendizado para outras pessoas que vão precisar e você vai estar lá para elas. Né? Então, o porquê, ele tem que ser trocado por para quê? Para quê, gente? Vamos pensar, para que eu passei por isso? Né? Para quê? Você vai saber depois, entendeu? Talvez você não saiba no momento, mas... Né? Número 4. Antes disso, Rafa, tem uma... Se vocês quiserem olhar no YouTube da igreja, recentemente o pastor Nick, ele lembra quando ele desenhou? Ele sempre está desenhando, né? Que ele mostra, né, como que é o processo, né, da vida. Parece que tá tudo bem, aí de repente cai, aí depois você acha que vai assim, aí vira para cá, aí depois volta para cá, aí dá um negócio assim, mas ele fala que no final, os aprendizados, eles são tão importantes para o nosso crescimento, que no final, né, na hora que você tem, de repente, aquele resultado desejado, aí você fala, poxa vida, né? Poxa vida. Tudo que veio antes me fez mais forte, me fez mais abençoado, me fez, de repente, mais cristão, porque eu acho que muita gente acaba encontrando a sua fé ou se identificando, se fortalecendo por causa desses momentos. Exato, Fernanda. É tudo realmente, é aí que aprende, né? E é aí que você realmente puxa a vida. Né? Talvez você não vai ver naquele momento o que você está passando por isso, mas é nessas horas, o deserto é tempo de aprendizado, né? Como a Fernanda sabe, em 2020 eu tive câncer de mama, né? E passei por quimioterapia, passei por radioterapia, passei por tudo, né? E quando eu peguei meu diagnóstico, eu assustei, porque assim, eu fui a primeira pessoa a ter câncer na minha família, né? A primeira, ninguém nunca tinha tido, e eu sempre saudável, exercitando e tudo, mas hora nenhuma eu perguntei para Deus por que eu, né? Hora nenhuma. Jamais eu perguntei. Eu falei assim, deve ter um para quê. Hoje eu sei o para quê, né? E isso, eu entender que realmente eu precisava de passar por aquele deserto ali, e passei, gente, sorridente, passei feliz, eu não tive nenhum efeito que você acha, que você vê no filme, né, daquelas pessoas toda lá, macambuza, surumbática, parecendo... Eu fiquei careca mesmo, lógico, né, mas assim, com um sorrisão no rosto, e isso ajudou no meu tratamento, essa confiança que eu tive em Deus, né, isso ajudou, assim, uma maneira que eu passei de uma maneira muito suave, né, e aprendi o para quê, sabe, mas isso, tá, gente? Antes disso, né? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi isso aqui que a gente está conversando hoje. A confiar. Tá? Porque eu tinha muita ansiedade, eu me preocupava com muita picuinha, sabe? Eu passava a noite sem dormir e eu adoeci. Então, para mim, eu aprendi a confiar. Então, não é nada... Hoje é muito difícil alguma coisa me tirar do sério. É muito difícil. Sabe? É muito difícil mesmo, né? Acontece, lógico, eu sou ser humano, né? Mas é muito difícil. Porque eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a esperar para ver, né? Que Ele tem alguma coisa para mim. O propósito dele, né? Que os planos dele são melhores que os meus, né? Então, vamos passar para o número 4, porque daqui a pouco a gente... É 6h30, né, Fê? Então, 6h20, estou olhando ali. Não precisa se preocupar. Agora, por causa pelas cortesias de Dona Renata Simões, nós temos, assim, a reunião aberta e podemos falar quanto quiser. Então tá. A gente está quase terminando, falta 2 pontos aqui. Esse ponto 4, eu vou começar a ler o versículo, depois a gente comenta, tá? Que Deus lhe criou e não errou. Eu acho esse versículo também espetacular.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui informado, olha que lindo, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Todos os dias, gente. Antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmo 139, 13 e 18. Lindo, né? É maravilhoso. E eu acho assim, gente, um dia que você está se sentindo assim, não amado, tá? Vamos brincar aqui, está se sentindo feio? Feio, não amado, tá despreocupado, tá desistindo da vida, tá, sabe, naquele dia, tem dia que a gente tá assim, não tem? Tem dia que você tá assim, gente, vai lá, pega esse Salmo 119, 13, 18 e lê e depois me conta. Lê em voz alta, lê uma vez, lê duas, lê três, entendeu? É uma estratégia, tá? Porque isso é nesse dia que você tiver assim, é sua saúde mental que está sendo desafiada, né? Eu acredito muito no mundo espiritual, viu? Então, há uma luta constante, né, entre o espírito e a carne. Então, tem dia que esse negócio está desse jeito, gente, isso é coisa espiritual, né? Bora lá ler esse versículo, entendeu? Lembrar que nós fomos feitos, tá? Com o incrível cuidado de Deus, detalhadamente. Deus nos ama, nos acha lindo, é isso que importa, né? Então ele não errou, ele não fez a gente sem querer, não, foi tudo planejado, tá? Ele criou você e tudo que ele cria é maravilhoso. O inimigo, ele tá preparadinho ali, né? O inimigo, ele tá ali, ó, opa, ela abriu a porta, né? E é por isso que o pastor Joe sempre fala, né? Que aquilo, né, que a gente profetiza, né, da nossa boca, é aquilo que a gente está atraindo. É por isso que o falar, né, eu sou abençoado, eu sou criativa, eu sou próspera, você está chamando isso para você. É como se, né, se você criasse aquela barreira para o inimigo vai continuar tentando, mas não pode vir. Isso. Né, eu tenho aqui essa proteção divina e não, você vai tentar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir, porque, né, tipo assim, tem dia que você começa aquela reclamação, não é? E reclama de tudo, reclama dali, eu fico assim, de olho aqui em casa, porque esse negócio de reclamar, gente, é muito mais sério do que a gente pensa. Reclamar, você está clamando novamente, reclamar 2 vezes. É o que está acontecendo, você está pedindo para você de novo, né? Então, gente, e outra coisa, a gente botar isso para fora é o maior perigo. É o maior perigo, sabe? Cuidado com a boquinha, né? Com aquela musiquinha, cuidado, boquinha com o que fala, né? Lembra dessa música? Você lembra dessa música ou não? Eu sou mais velha que vocês todos aí. Ninguém lembra, né? Você lembra, Fernanda? Não, gatinha. Não. Você não sabe dessa música? Cuidado, boquinha com que fala. Não? Não lembro, amiga. Eu sou mais velha que você, mas não lembro, não. Acho que minha mãe nunca cantou pra mim, não. Não? É o Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha com que fala. Ó, eu era pequenininha lá em Barbacena. Então, mas é isso aí, gente. Cuidado, porque a gente mesmo está clamando as coisas para a gente mesmo, né? Então, pega esse salmo e fala: Deus, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Lê isso 1, 2 vezes. Olha, gente, depois me conta. O negócio passa, viu? Não deixe tomar conta de você. Não deixa. Número 5. Ele o ajudará a descansar. Olha que lindo. Mais importante ainda, né? Mateus 11, 28, 30. Quem quer ler esse versículo maravilhoso aí? Fernanda? Ninguém quer ler, só Fê, né, Fê? Não, eu vou pedir para o Luiz ler. O Luiz está muito quieto. Lê aí, Luiz. Qual que é o versículo? Mateus 11, 28 a 30.
Mateus 11. A Fê mandou no grupo, se for mais fácil. Encontrei. Obrigado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que lindo, né? O mais bonito é a gente saber que Jesus, ele viveu como humano aqui na Terra. Então, ele sabe o que é ser cansado, né? Ele sabe, entendeu? Porque não é, se ele falasse só assim e não vivesse aqui com a gente, igual como ele viveu, né? Então, ele experimentou desse cansaço. Ele sabe, né? Então, ele nos oferece esse alívio, né? Porque tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo. Né? Então, ele sabe o que ele está falando, ele viveu aqui na Terra. Né? E esse cansaço, desânimo, tudo isso Jesus passou por isso. Né? Então, ele foi homem, ele sabe exatamente o que é a exaustão, certo? Né? Então, Deus nos promete esse descanso, né? E convida a gente a entregar para ele. Né? Deixa esse jogo, vão dividir esse jogo aí comigo. Né? Então, é um convite que ele faz, entendeu? E é muito bom a gente ter essa convicção e poder ter um colo para você correr, né? Para você descansar, né? E, às vezes, gente, faz até esse exercício. Senta num sofá, pega uma almofadinha, imagina, fecha os olhos, aqui está o ombro de Deus, põe a sua cabecinha lá. Eu faço esse exercício, sabe? É tão bom, entendeu? Assim, fecha os olhos, né? E mentaliza isso, sabe? Imagina isso. É Deus que está aqui, né? Eu vou contar um caso para vocês, é muito engraçado. Meu filho, Daniel, que a Fernanda conhece, ele tinha uma mania, desde pequenininho assim, de ficar pegando na orelha da gente para dormir. Então, ele falava que isso aqui chamava guelega, tá? Guelega é a orelha. E aí, teve um dia, eu não sei se eu já contei isso para a Fernanda, teve um dia que eu estava cozinhando lá e Daniel, quero guelega. Eu falei, Dani, ele era pequenininho, Dani, mamãe está cozinhando. Mas eu falei brava com ele, sabe? E aí ficou tudo em silêncio e tudo. Eu falei, gente, cadê Daniel? Eu procurei ele, gente. Ele estava no corredor deitado fazendo assim, para cima. Aí eu falei, Dani, o que você está falando? Estou fazendo guelega de Deus. Então, tipo assim, de vez em quando eu mesmo faço guelega de Deus, sabe? Eu mentalizo isso, sabe? Eu tento, sabe? Assim, eu tô aqui descansando. Mentaliza isso, né? É a mesma coisa quando você está sobrecarregado, mentaliza, fecha os seus olhos, imagina Jesus na sua frente, com os braços abertos, te pedindo assim, me entrega isso aqui, me dá, você, toma. Faz esse exercício, é muito bom também. Tô doida não, tá, gente? São coisas que funcionam para mim, que eu acho que é muito interessante, sabe? A gente fazer esses exercícios, né? A gente tem essas ferramentinhas, né? Então, ele sabe, Deus sabe que a gente está cansado, que a gente está desanimado, né? E ele oferece esse descanso para a gente, né? Para sua alma. É muito importante isso. E vamos lá para a última parte aqui, depois eu vou deixar vocês falarem um pouquinho se vocês quiserem, né? Um incentivo para dias difíceis. O autor C.S. Lewis abordou o tema da saúde mental em muitos de seus livros, que já não é da Bíblia, tá? O versículo não é versículo da Bíblia, não. É o Lewis que falou. Ele compartilhou esse importante lembrete. Olha que bacana. A dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo. Tem que falar, gente. E é mais fácil dizer, ai, meu dente está doendo, do que dizer, meu coração está partido. A gente precisa de falar, né? Tem até uma música, não sei se vocês conhecem uma cantora que chama Kelly Smith. Vocês conhecem ela? Ela é brasileira. Tem uma música tão bonitinha dela que ela fala assim que quando a gente quer crescer, né? Mas de vez em quando a gente quer voltar no início, porque mais dói
dói mais do que o joelho ferido, dói mais um coração partido, né? Então, é isso aqui que ele falou, ó. O dente tá doendo, né? Mas é muito mais fácil você falar meu dente está doendo do que eu falar meu coração está partido, né? E a gente tem tudo essas ferramentas aqui, todos esses versículos, né? Toda esse maravilhosa pixanálise aqui da Bíblia é maravilhosa, gente. Sabe? A gente tem tudo aqui na nossa mão, mas não aqui também, se você precisar realmente de falar, talvez você precise de, né, conversar com alguém, eu acho que é válido, né, você procurar uma pessoa, como a Fernanda está estudando, uma terapeuta cristã, porque não pode deixar as coisas no peito, tem que exteriorizar, porque senão somatiza em doença. Então, é muito importante, mas em primeiro lugar, gente, nós temos tudo aqui na nossa mão. E olha, criar uma intimidade diária com o nosso Pai é mudança de vida, viu? Tem que ter intimidade, gente. E essa intimidade, ela é todos os dias. Né? Às vezes a gente passa tão corrido na nossa vida, né? Acorda, já está fazendo um monte de coisa, não tem tempo para uma devocional. Eu acho que vale a pena você marcar um horário, né? Gente, não marca horário para o cabelo? Você não marca horário para jantar? Por que você não pode marcar um horário para ter uma intimidade com Deus? Marca. Se você não está conseguindo parar, mas que aquilo seja metódico, que aquilo seja real na sua vida. Né? 2 da manhã, opa, deixa eu lá orar para Deus. 3 da tarde, não tem horário, gente. É específico não, mas marque então. Porque se você não conseguir fazer isso todos os dias, você não cria intimidade. Né? Então, quem não tem intimidade, entendeu? Para falar com Deus, não pode, tipo assim, eu tenho isso tudo para me acessar, mas para me acessar isso, eu fazer isso uma coisa real na minha vida, eu tenho que ter intimidade com o autor disso aqui. Entendeu? Porque senão nada vale, vai ser só mais um livro. Entendeu? Então, isso para fazer efeito na minha vida, sabe? Eu preciso de conhecer na real quem é que escreveu, quem foi que inspirou esses homens a escrever, entendeu? É a intimidade que faz a diferença, é o dia a dia da gente, né? Então nós temos aqui 5 coisas que a gente nunca possa esquecer. Deus escolheu você, Ele tem coisas boas planejadas para você, Deus está sempre com você, Deus lhe criou e não errou. E Ele o ajudará a descansar. A gente nunca deve esquecer disso aí. Tá? Essas 5 coisas aí. E vamos cuidar da nossa saúde mental. A gente tem ferramenta para isso. Nós temos essa ferramenta. Mas também, se precisar de falar com alguém, eu acho que a gente tem que procurar a pessoa da nossa fé. Sabe? Que está andando junto com a gente, que pode usar essa ferramenta que a gente tem, que é a mais poderosa, para te fazer um lembrete todos os dias, né? Para ler junto com você, para estar orando com você. Procura alguém da sua fé. Então, essa aí é um estudozinho que eu arrumei para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não foi nada assim espetacular. Eu tento falar de uma maneira bem simples, bem assim, realmente objetiva, para a gente poder entender, né? Obrigada pelos coraçõezinhos aí, bonitinho. Mas que não adianta, às vezes, a gente falar um monte de palavra difícil, né? Embolar, coisa que não é da gente, mas tem que sair do coração, tem que ser assim, que eu acho que alcança muito mais, né? Então, tipo assim, isso são coisas que eu vivi na minha vida também, e eu aprendi, porque né, eu não fazia isso na minha vida, mas agora eu faço. Né? Hoje eu tomei posse, né? Dessa terapia, certo? E desses versículos que me ajudam com a minha saúde mental todos os dias. Mas a gente tem que criar intimidade para isso ser real na vida da gente. Tá bom? Um dos grandes objetivos da nossa igreja é
É claro que esse life group, ele representa a Lakewood. Eu sei que muitos acabam indo em outras igrejas, pelo fato de não estarem aqui, outros seguem online, mas esse é o objetivo do life group. Não é só fazer o encontro à comunidade. Uhum. É um momento onde a gente faz os estudos, a gente aprende e a gente está aqui para os outros. Exato. Eu acho que se você perguntar para qualquer líder de life group, eles vão te falar essa mesma coisa. Qual que é o meu objetivo para poder encontrar com essas pessoas, seja ao vivo, seja online? É para fazer o quê? Para a gente poder estar lá, né, dar suporte, dar apoio para as pessoas, porque a gente nunca sabe. Às vezes esse momentinho, né, de, por exemplo, nós aqui no sábado, que a gente tem para poder se abrir, para a gente poder orar, para a gente poder conversar. Então, eu falo assim, nós somos muito abençoados porque a nossa igreja nos dá essa oportunidade, né? Bom, e a minha mamãe acabou de entrar pelo Facebook, ela estava tirando uma soneca, ela acabou de entrar, depois eu mando a gravação para ela. Lu, você estava com a mão... Você estava com a mão levantada, Lu? Sim, eu estava com a mão levantada, porque eu lembrei de uma coisa, quando a Vanessa falou de reconhecer as formas que Deus faz, né? Como Ele traz coisas para a gente. Eu vou dar um testemunho aqui, inclusive por conta da Lakewood, da mensagem do pastor Joel Austin, que é o favor de Deus na nossa vida, como povo de Deus, né? Eu sou filho de pais divorciados, os meus pais são separados. No momento que eles se separaram, eles tinham, tipo assim, uma posse, um terreno, um certo dinheiro, eles poderiam logo dar como é que fala? Separação de bens, né? Que eles poderiam ter, cada um pegado o seu e vida que segue. Mas meu pai teve uma ideia de convencer a minha mãe de pegar esse terreno e construir uma casa, porque ele é pedreiro, né, desde muitos anos. Ele tinha a capacidade, ele tinha um projeto de criar uma casa bonita, grande, para valorizar e lá na frente ele conseguiu um bom valor o suficiente para entregar na mão dela e ficar com a outra metade. E a minha mãe, ela aceitou essa proposta por anos, apesar da separação, e quando a casa ela já estava construída, ela estava inquieta, porque ela falava assim, bem, Lucas, o seu pai está na hora dele vender essa casa, né? Olha só como é que Deus faz a coisa. E já passou o tempo, a casa já está pronta e tal, e já era, eu acho que já tinha estourado a pandemia, e eu fui falar com meu pai. Meu pai, ele conhece do valor comercial das casas, onde estava. Ele falou assim, Lucas, ainda não tem como vender, porque se eu vender agora, eu vou vender abaixo do valor do que a casa vale. E eu lembro que foi nesse período, 2020, 2021, que eu assistia o Joel Austin online, falando do favor de Deus. E a minha mãe insistindo comigo, fala com seu pai, fala para ele vender essa casa. Aí chegou uma hora que Deus botou no meu espírito, que era ele que ia fazer essa venda acontecer. E minha mãe, ela é uma pessoa que ela tem o temor de Deus. Eu falei assim, mãe, para de brigar com meu pai, para de insistir e falar que ele não quer vender a casa, porque ele sabe o valor que vale. Ele não vai vender por abaixo do valor de mercado. Espera que Deus vai enviar o comprador da casa no momento certo. E essa foi a mentalidade do favor de Deus, que é o que a gente vê na Lakewood. Que Deus vai enviar a provisão, que Deus vai fazer. Na hora que eu falei isso, a minha mãe ficou muda. Aí ela, tá bom. Aí ela parou com a insistência. Parece que a água caiu no fogo. Pronto. E aí passou alguns meses
meu pai, ele sentiu a vontade de deixar as coisas do sítio, ele estava cuidando dos meus avós em outro estado, em outra cidade, e ele decidiu dar uma passadinha na cidade para meio que fazer a limpeza na casa e tal, porque a casa estava fechada. Nesse bendito dia, ele encontrou um cara que ele estava procurando uma casa para comprar na mesma rua. Olha só o favor, a coincidência. E logo o cara tava de olho na casa do vizinho, aí meu pai, né, com toda a astúcia... Não há coincidências, e sim providências. Providências. Meu pai falou assim, não, mas a casa do vizinho tem um só banheiro, a minha tem 2 banheiros. Mas o vizinho jamais ficou sabendo dessa conversa. No fim, meu pai vendeu a casa e metade foi para minha mãe, a outra metade foi para ele. E da casa que a gente estava procurando para comprar para minha mãe, a gente recorreu a um financiamento que foi o meu irmão que deu o nome dele para esse financiamento, que era o tanto que faltava, né, para completar para uma nova casa. E engraçado que o tempo de carteira do meu irmão bateu certinho um requisito da Caixa, que era no mínimo 3 anos, alguma coisa assim. Meu irmão tinha 3 anos e meio de registro. Então, se fosse antes, ele não ia conseguir dar o nome dele para o financiamento. E o curioso é que essa casa, do tempo que ela foi construída, 2 favores de Deus aconteceu, porque quando o loteamento, eles rasgaram, né, o pasto e fizeram as ruas, antes de passar o asfalto, a gente já estava fazendo um alicerce da casa. Porque meu pai, mestre de obra, ele anteveu, né? Aqui vai ser a rua, aqui é o loteamento, o agrimensor bateu a estaca lá e ele tirou a planta. Só que antes de fazer o asfalto, veio uma chuva e lavou toda aquela rua rasgada e teve um acúmulo de areia fina. E meu pai, ele viu que tinha, se a gente juntasse aquela areia fina, carregada pela chuva, dava tipo 8 metros cúbicos de areia, que é algo que a gente economizou na obra da casa. E um outro favor de Deus é que o madeiramento da casa, ela veio com a demolição de uma escola perto do bairro da gente. Não é que a escola estava sendo demolida, mas estava sendo reformada. E bateu a ideia do diretor da escola pública de leiloar aquela madeira. E meu pai ficou, não sei como é que ele ficou sabendo, mas ele ficou sabendo e comprou uma madeira, tipo, ele economizou uns 15 mil reais em madeira por conta desse insight, dessa informação. Só que eu tô contando para vocês essas histórias, tipo assim, na minha família é tudo aleatório. Alguém com um pouquinho de fé no favor de Deus tem que ter esse discernimento para pegar e saber discernir o propósito de Deus. Então, é muito próximo. Qualquer batalha que você está passando aí, financeiro, trabalho, mudança, carreira, família, eu sei que tem fragmentos do favor de Deus que você, por fé, precisa conectar os pontos para você tirar o entendimento do que Deus quer te ensinar. Então, aonde você tem maior luta é onde Deus, o favor já está lá. Você precisa de olhos para enxergar. Exatamente, Lou, exatamente. A gente às vezes acaba perdendo as oportunidades porque a gente não está deixando o Espírito Santo falar, ou a gente está preocupado com outras coisinhas, como a Rafa fala, as pequenas picuinhas, os pequenos detalhes. É muito fácil falar, né? Na hora que a gente está passando por aquela provação, por aquele desejo, aquela vontade, o prazo que você está esperando, a situação que você quer melhor, o emprego que não vem, o aumento que não vem, ou qualquer que seja aquele pequeno detalhe, é muito fácil a gente falar agora, né? Porque a gente não está passando pelo detalhe, né? Mas, obrigada, Rafinha. De nada, gente. Só falar rapidinho, Lucas, é verdade. Gente, vamos tentar olhar as coisas com os olhos da fé, viu?
Porque para quem crê, para quem sabe que Deus providencia as coisas, nada, o mundo fala assim, não, fulano que fez isso, né? Não, olha que legal, conseguiu fazer isso, gente. Olha com os olhos da fé. Tantas coisas que foram nos providenciadas pelo nosso Pai. Em última instância, em último minuto. Vamos tentar ver as coisas com os olhos da fé. Porque o mundo espiritual, existe, verdadeiro, né? Mas eu que agradeço, gente. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto muito de estar estudando a palavra de Deus. Eu nunca pensei que eu poderia estar num grupo assim, né? Lá do Texas, né? Junto com a Fernanda. Isso é uma outra coisa também, que é só Deus que explica mesmo, né, Fê? E muito bom estar aqui sempre com vocês, tá? Espero estar sempre aqui. Que bom. Obrigada, meu amor. E eu fico feliz que a Van também entrou. A gente começou com esse grupo antes mesmo de eu mudar. A gente fazia as reuniões presenciais lá no meu condomínio em Ribeirão. E a gente, né, fazia chuva, tava quente, não tava, a gente tava lá na churrasqueira, na piscina, lá, e juntava o pessoal de noite, fazia propaganda no apartamento lá, e a gente descia, e com 1, 2, 3, 10 pessoas a gente fazia, e eu falo que Deus não erra, Deus está sempre provendo e mostrando pra gente os melhores caminhos. Então, obrigada mais uma vez. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Leidiane, seja muito bem-vinda. Muito feliz de ter vocês aqui. Se vocês conhecerem mais pessoas que estejam querendo participar, né, da nossa comunidade, não precisa tecnicamente, né, assistir os cultos, nem todo mundo fala inglês, mas é interessante, porque o que nosso pastor tem para dividir com a gente são coisas que só vão crescer e acrescentar na nossa vida. Eu queria saber se alguém tem algum pedido de oração específico para a gente estar orando por vocês. Não, nada muito específico. Então, eu gostaria que a gente levasse o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de lembrar que o Senhor é absoluto, que o Senhor é o Senhor que provê, o Senhor é o Senhor que cura, o Senhor é o Senhor que está presente a todo momento, mesmo naqueles momentos em que a gente duvida, mesmo naqueles momentos de ansiedade, mesmo naqueles momentos que a gente duvida, né? Somos ainda humanos, não somos perfeitos, é por isso que o Senhor tem aqui a gente nessa vida de aprendizados e de novos conhecimentos, mas a gente sabe que o Senhor jamais abandona, que o Senhor está simplesmente a oi, meu Deus, eu preciso de você. E eu só tenho aqui para desejar a vocês uma semana abençoada, uma semana próspera de luz, e que cada desejo aí que esteja no seu coração possa ser realizado, ouvido, e como a Rafa falou, às vezes simplesmente a gente está precisando de ter aquela conversa mais íntima, aquela conversa mais pessoal com ele, e porque ele está sempre aqui, ó. Ele não erra, ele nos conhece, ele sabe de tudo que está passando com a gente. Então, às vezes, é simplesmente aquele momentinho de silêncio para conversar com ele. A nossa próxima reunião, então, é dia 26. A minha irmã, o que você quer, Rê? Fala, minha irmã está no Facebook. O que você gostaria de pedir, Rê? Não sei se ainda ela está prestando atenção, mas qual seja o pedido da minha irmã, que seja ouvido e abençoado, que ela possa ter esse momento diretamente com o nosso Senhor, porque Ele sabe daquilo que os nossos corações precisam daquilo que a gente necessita, né? E não são coincidências e são providências. Então, se a gente confiar,
ele vai estar sempre com a gente. Então, nossa próxima reunião vai ser no dia 26. Eu vou estar ministrando, ainda não sei o que eu vou falar, vou pensar, vou orar, vou pedir para que Deus ilumine o nosso caminho. E se vocês, a qualquer momento, desejarem falar, desejarem ministrar, me avisem, me passem, para a gente poder colocar vocês aqui na nossa agenda. Eu ficaria muito feliz, né, se vocês pudessem também dividir o que o coraçãozinho de vocês está falando. Então, mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe, que Deus conforte os seus corações, abençoe a sua família, a sua casa, a sua saúde, o seu trabalho, um pouquinho de tudo. E para quem eu estarei junto amanhã, um beijo, a gente se vê. Beijo Deus abençoe. Boa noite, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Vou estar colocando a gravação e eu mando para vocês. Que Deus abençoe. Beijo para todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, obrigado. Amém. Pessoal. Beijo.